Ele não grita no começo, não chega parecendo um monstro. O narcisista chega exatamente como você sempre sonhou. E talvez seja isso que torna tão difícil perceber a manipulação. Ele sabia exatamente o que falar, parecia ler meu coração. Falava tudo que eu precisava ouvir e me fazia acreditar na conexão. Dizia que eu era diferente, que nunca sentiu aquilo assim. Me olhava como se o mundo inteiro começasse e terminasse em mim. Eu me senti escolhida, amada de um jeito surreal. E sem perceber, entrei num ciclo emocional fatal. Porque enquanto eu me entregava inteira, ele estudava minhas feridas e transformava meus sentimentos na arma da própria manipulação escondida. E eu não entendia como alguém podia machucar tanto depois de jurar amor. Olhando nos olhos, o narcisista sabe o que dizer, sabe exatamente como prender você. Ele fala de futuro, faz promessas, te dá carinho só pra depois desaparecer. O narcisista sabe o que fazer pra você duvidar até de você. E quando começa a destruição emocional, você ainda tenta salvar a relação. Porque o amor falso dele parecia real demais. No começo ele me chamava de perfeita, depois começou a me diminuir. Criticava minha roupa, meu jeito, até meu jeito de sorrir. Mas se eu chorava, ele dizia que eu exagerava. E se eu questionava alguma mentira, ele falava que eu surtava. Eu comecei a pedir desculpas, até por coisas que não fiz. E sem perceber, minha paz dependia dele ficar feliz. A mulher forte que eu era foi desaparecendo devagar. Porque o narcisista não destrói você de uma vez, ele destrói aos poucos, até você parar de se reconhecer no espelho ou acordar. Se você começou a se sentir confuso o tempo inteiro, se vive ansiosa, se sente culpada por tudo, e mesmo sofrendo, ainda tem medo de perder ele, isso não é amor saudável. O narcisista sabe o que dizer Pra fazer você continuar mesmo sofrendo. Ele mistura carinho com frieza E transforma migalha em sentimento. O narcisista sabe manipular, faz você lembrar apenas da versão perfeita. Enquanto você tenta recuperar o começo, ele já está destruindo sua autoestima inteira. Teve uma noite que eu me olhei chorando, sozinha no banheiro da minha casa, e percebi que eu já não sabia mais quem eu era sem aquela relação errada. Eu sentia saudade dele, mesmo vivendo em constante dor. Porque o vício emocional do narcisista confunde sofrimento com amor. E talvez quem nunca viveu isso não consiga entender como alguém consegue destruir sua mente e ainda fazer você querer permanecer. O narcisista sabe o que dizer Mas você precisa aprender a ouvir o que sente, porque nenhuma relação saudável faz você perder sua paz pra continuar nela. O narcisista sabe o que dizer, mas hoje eu sei reconhecer que amor de verdade não confunde, não controla, não destrói você. E se essa música parece sua história, talvez seja a hora de entender que sentir saudade não significa que você deve voltar.
Porque algumas pessoas não sentem amor, sentem necessidade de controle. Ele não grita no começo, não chega parecendo um monstro. O narcisista chega exatamente como você sempre sonhou. E talvez seja isso que torna tão difícil perceber. Ele sabia exatamente o que falar, parecia ler meu coração. Falava tudo o que eu precisava ouvir e me fazia acreditar na conexão. Dizia que eu era diferente, que nunca sentiu aquilo assim. Me olhava como se o mundo inteiro começasse e terminasse em mim. Eu me senti escolhida, amada de um jeito surreal. E sem perceber, entrei num ciclo emocional fatal. Porque enquanto eu me entregava inteira, ele estudava minhas feridas e transformava meus sentimentos na arma da própria manipulação escondida. E eu não entendia como alguém podia machucar tanto depois de jurar amor, olhando nos olhos. O narcisista sabe o que dizer, sabe exatamente como prender você. Ele fala de futuro, faz promessas, te dá carinho só pra depois desaparecer. O narcisista sabe o que fazer pra você duvidar até de você. E quando começa a destruição emocional, você ainda tenta salvar a relação. Porque o amor falso dele parecia real demais. No começo ele me chamava de perfeita, depois começou a me diminuir. Criticava minha roupa, meu jeito, até meu jeito de sorrir. Mas se eu chorava, ele dizia que eu exagerava. E se eu questionava alguma mentira, ele falava que eu surtava. Eu comecei a pedir desculpas, até por coisas que não fiz. E sem perceber, minha paz dependia dele ficar feliz. A mulher forte que eu era foi desaparecendo devagar. Porque o narcisista não destrói você de uma vez, ele destrói aos poucos até você parar de se reconhecer no espelho ou acordar. Se você começou a se sentir confuso o tempo inteiro, se vive ansiosa, se sente culpada por tudo, e mesmo sofrendo ainda tem medo de perder ele, isso não é amor saudável. O narcisista sabe o que dizer pra fazer você continuar mesmo sofrendo. Ele mistura carinho com frieza e transforma migalha em sentimento. O narcisista sabe manipular, faz você lembrar apenas da versão perfeita. Enquanto você tenta recuperar o começo, ele já está destruindo sua autoestima inteira. Teve uma noite que eu me olhei chorando, sozinha no banheiro da minha casa, e percebi que eu já não sabia mais quem eu era sem aquela relação errada. Eu sentia a saudade dele, mesmo vivendo em constante dor. Porque o vício emocional do narcisista confunde sofrimento com amor. E talvez quem nunca viveu isso não consiga entender como alguém consegue destruir sua mente e ainda fazer você querer permanecer. O narcisista sabe o que dizer, mas você precisa aprender a ouvir o que sente. Porque nenhuma relação saudável faz você perder sua paz pra continuar nela. O narcisista sabe o que dizer, mas hoje eu sei reconhecer que amor de verdade não confunde, não confunde.
pessoas não sentem amor, sentem necessidade de controle. Sentem necessidade de controle.